Olá pessoal, vamos fazer aqui um vídeo sobre a contemporaneidade dos personagens bíblicos, ou seja, quais aqueles personagens que viveram ao mesmo tempo. Para isso, é importante saber que esses personagens, vivendo ao mesmo tempo, recebiam testemunho direto da fonte, ou seja, sem nenhuma adulteração, garantindo a veracidade bíblica até o momento em que ela fosse escrita. Então eu dividi aqui entre os antediluvianos, que são aqueles que viveram antes do dilúvio, e os pós-diluvianos. Então, os antediluvianos nós temos Adão, Caim, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Noé, ele transita entre o antes e depois, né? Então, depois nós temos os três filhos de Noé, Cão, Sem, Jafé. Eu fiz uma barra só para Sem. Afaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abraão, Isaac, Jacó, José, incluindo o faraó, que estava na presença de José, na presença de Faraó, Arão, Moisés, até chegar no Êxodo. Aqui eu fiz uma barra vertical contando exatamente o tamanho correspondente ao tempo de vida. Então Adão, desde o dia que foi criado até a hora que ele morreu, foi de 0 a 930 anos. Quando chegou com 130 anos, ele teve como filho Sete. Então aqui também tem Caim, Caim mata Abel, mas não está contado aqui, né? Eu vou direto para Sete, para a linhagem bíblica. Então Sete, ele nasceu no ano 130 e morreu mais ou menos no ano 1042. Tá? O seu filho Enos nasceu no ano 235 e morreu no ano 1140. O Cainã nasceu no ano 325 e morreu no ano 1235. Você pode dizer assim, poxa, mas como que esse povo vivia tanto tempo, né? As condições na Terra eram diferentes depois do que aconteceu o dilúvio, que se tornaram mais inóspitas para a vida humana. Além do que, não havia a maldição de que eles teriam apenas 120 anos no máximo, né? Que isso aconteceu com o dilúvio. Então, essa datação, ela é correta porque ela corresponde ao ciclo da Lua e ao ciclo do Sol, né, durante todo o ano. Então os anos são os mesmos. E tem gente que usa a desculpa de dizer que esses anos eram contados diferentes. Não eram os mesmos anos contados da forma como nós contamos aqui, apenas um calendário um pouco diferente, né, em questão de nome de meses e quem é o primeiro mês. Porque eles precisavam sobreviver depois que eles saíram do Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, sobreviver plantando, colhendo, sabendo as estações e as épocas certas. Então, exatamente não tem como ser um ano diferente para poder dar uma conta correspondente aos anos atuais. Então, a maldição de que foi reduzido o tempo de vida das criaturas humanas é verdadeiro no relato bíblico. Então, o que esse diagrama corresponde ao seguinte: as linhas horizontais que cruzam as mesmas barras verticais são anos de contemporaneidade. Então, toda essa faixa aqui, por exemplo, desde que Sete nasceu contemporâneo de Adão por ser filho, mas também Adão, contemporâneo do seu neto e do seu bisneto, tataraneto e assim por diante, nós temos essas linhas horizontais até chegar, por exemplo, no final da vida de Adão, ele atinge o início da vida de Lameque. Lameque, né, é filho de Matusalém e é neto de Enoque. A barra de Enoque aqui ela está mais curta porque Enoque foi levado para Deus. Então veja, Lameque, que é pai de Noé, que atravessa o dilúvio. Então, se você perceber, né, essa linha aqui, ó, de Lameque, ela intercepta aqui, ó, ela está ao mesmo tempo com a presença de Adão na Terra. Então, Lameque ouviu diretamente a história do paraíso, a história da criação e tudo que Deus tinha se revelado a Adão diretamente, né, para Lameque, que passou para Noé. Noé, né? Noé, que está aqui, passou para Sem, né? Cão, Sem, Jafé, até chegar, por exemplo, em Abraão. Então você veja
que Abraão aqui, ó, está contemporâneo aos últimos dias de Noé, né? Então, com certeza, Abraão pode ter conversado com Noé sobre o que tinha acontecido no dilúvio, e Noé, conversando com seu pai Lameque, poderia saber exatamente da fonte primária, Adão, o que tinha acontecido na criação. Isso dá uma garantia muito grande da veracidade bíblica, mesmo porque Enoque foi o primeiro escriba, então a escrita começa a partir de Enoque. E aí, a partir de Enoque, foi uma providência de Deus, porque os homens iam viver a partir de até no máximo 120 anos, e era necessário manter o testemunho na forma escrita, não na forma oral, como era tido antes, para que chegasse até os nossos dias. Porque essa falta, essas linhas mais curtas, que representam menos anos de vida, fariam com que a intercepção não fosse completa, né, até chegar nos nossos dias, né, porque nós teríamos que transmitir as informações para os nossos descendentes, ou para os descendentes dele, através da escrita, como nós vamos fazer também com aquilo que nós vivemos. Transmitir sempre através daquilo que é registrado, e não oralmente, né? Hoje em dia, o que eu posso transmitir oralmente, né, ou tanto receber direto do meu avô, bisavô, né, o tataravô no máximo, eu também posso transmitir diretamente para os meus netos, bisnetos, tataranetos, se eu viver bastante. Mas se eu não viver, eles vão ter que receber qualquer testemunho de forma escrita. Então, esse testemunho da criação, o testemunho do dilúvio, né, chegou até os dias de Abraão, né, e depois até Moisés, né, e até os escritos que estão registrados na história bíblica. Então, essa aqui é uma explicação para a gente ver a contemporaneidade, que isso faz com que a gente entenda por que o relato bíblico é consistente com os próprios acontecimentos, que não tem nenhum furo em relação à criação de Deus. Ok? Muito obrigado.